Direito Administrativo, Módulo Básico, Poderes Administrativos. Continuando os estudos do Direito Administrativo em seu módulo básico, vamos falar agora dos poderes administrativos, que nada mais é do que o poder-dever da administração pública. Ele basicamente instrumentaliza a administração no seu dever de atingir o bem comum. Esses poderes administrativos eles surgem após a Revolução Francesa, em 1789, e eles têm um caráter instrumental, pois eles buscam o interesse público, portanto, não é o poder pelo poder, o que é diferente do que a gente tem visto no Brasil e na Venezuela, onde os poderes instituídos não buscam o interesse comum. E dentro dos poderes administrativos nós podemos apontar o poder normativo, o poder hierárquico, que está relacionado ao poder disciplinar e que é diferente do poder de polícia. Todos esses poderes fazem parte do poder administrativo. Em relação ao poder normativo, é aquele que possibilita a administração pública de criar, alterar e excluir as leis e os regulamentos para a aplicação desse poder-dever. Lembrando somente que a partir de agora, todos os poderes que vamos falar, eles eminentemente estão envolvidos ou têm como objeto o interesse público. Então, obviamente, esse poder normativo também deve ser regulado pelo interesse público. Temos ainda o poder hierárquico, que é o poder da administração pública de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas que lhes são correlatas. Lembrando que essa correção está ligada às sanções, que é justamente o que define o poder disciplinar, que possibilita a administração aplicar sanções a pessoas que tenham um vínculo especial com a administração. Esse vínculo pode ser hierárquico ou por meio de contrato. Portanto, é possível perceber que o poder hierárquico ele está relacionado ao poder disciplinar. Dessa forma, nós podemos afirmar que o poder hierárquico contém o poder disciplinar. E, finalmente, temos o poder de polícia, que é diferente do poder disciplinar. Esse poder de polícia ele limita o exercício dos direitos individuais ou coletivos. Portanto, como a gente pode observar, ele não exige um vínculo especial com a administração. E a definição do poder de polícia pode ser encontrada no artigo 78 do CTN, que afirma que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Dessa forma, é possível perceber que o poder de polícia é aplicado a todos os cidadãos, não necessariamente àquele que tem um vínculo com a administração. Em relação ao poder de polícia, precisamos apontar alguns quesitos, dentre eles os órgãos executores desse poder de polícia, que se dá através da polícia judiciária ou da polícia administrativa. A polícia judiciária, por sua vez, pode ser investigativa ou ostensiva. Em relação às polícias investigativas, nós podemos citar como exemplo as polícias civis dos estados. Em relação à polícia ostensiva, podemos citar como exemplo as polícias militares. Já a polícia administrativa é aquela que restringe as liberdades e ou a propriedade privada. Temos ainda de falar em relação à manifestação do poder de polícia. E aqui é importante você assistir às aulas de atos administrativos, que foi dado anteriormente, para poder entender melhor esse assunto. E com relação a essa manifestação, ela pode se dar com relação a essa manifestação, ela pode se dar através de normas ou atos. As normas em relação ao poder de polícia podem ser gerais, que é a regra, ou individuais. Os atos, por sua vez, nós podemos dividi-los em relação ao momento, em relação à autonomia deste.
E em relação ao momento, ele pode ser repressivo ou preventivo. O ato repressivo é aquele que é posterior ou contemporâneo ao ato praticado pelo particular ou pelo administrando. Já o ato preventivo, ele será sempre um ato anterior ao ato particular ou do administrando, antecedendo dessa forma a conduta que se quer prevenir. Em relação à autonomia, ele pode ser discricionário ou vinculado. E como já foi estudado, o ato discricionário tem uma maior liberdade de decisão em relação ao administrador. Essa é a regra em relação ao poder de polícia. Já o ato vinculado é um ato que não dá liberdade de decisão ao administrador.